Eduardo, pode começar. Estou sem som, Eduardo. Posso começar? Pode começar. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá, então vamos lá. Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem? Vamos dar sequência aí, mas hoje está meio complexo, viu? Já caiu a internet aqui 2 vezes. Vamos ver se a gente não vai ter mais surpresas aí no decorrer da aula, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui. Espera, deixa eu pegar aqui. Aí eu acho que vocês devem estar me vendo aí. Ó, então hoje, o que a gente vai brincar, tá? Também é algo extremamente simples, né? Muito simples mesmo, né? Como tudo em Python é muito simples, né? Nós vamos falar hoje sobre leitura e escrita em Python. Oh, mas o que significa isso? Nós vamos aprender a como pegar, até agora, o que nós fizemos foi criar variáveis, popular essas variáveis, atribuir valores a essas variáveis e trabalhar com essas variáveis. Agora, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos ler um arquivo e depois que nós lermos esse arquivo, nós vamos trabalhar com o arquivo, tá? Então, a primeira coisa é ler esse arquivo. Bom, como é que a gente pode começar essa brincadeira? Normalmente, o ideal é a gente criar um arquivinho, tá? Eu acredito que seria o mais simples nós entrarmos aqui no bloquinho de notas, igual vocês estão vendo aí, né? E criar um arquivinho, né? Coloco lá, ó, Eduardo, Danilo, Débora, Michele e Aline. Beleza. Criei o arquivinho, salvo o arquivinho, obviamente que eu estou fazendo isso aqui no bloco de notas, mas vocês poderiam usar o Word ou qualquer outra coisa, um Excel, né? Vou salvar aqui o arquivinho, né? Então, vou colocar o nome dele aqui, né? De arc.txt. E aí, eu vou pegar esse arquivo, tá? E vou trazer para essa pastinha aqui, tá vendo? Uma pastinha que abriu aqui do lado. Só que, neste primeiro instante, eu não vou pegar e arrastar ele aqui direto. Eu vou fazer uma coisinha diferente. Eu vou criar o arquivo, o mesmo arquivinho que eu criei aqui, ó, o mesmo, tá? Só que eu vou criar ele aqui usando comandos aqui do Python, tá? Então, assim, ó, primeiro não vão se assustar. Eu fiz um gabaritinho aqui, eu vou explicar isso para vocês. Então, vou até colocar aqui, ó, uma cerquilha, criando o nosso arquivo de trabalho, beleza? Aqui, esse primeiro comandinho aqui, ele vai abrir o arquivo.txt no modo de escrita. Write aí, o W, que é escrita. Aí, o que eu vou fazer? Vou criar uma variável aqui, né? Criar uma variável com o nome dos alunos. E depois eu vou ler cada elemento dessa variável, né? E gravar no arquivo, tá? Então, se eu executar ele aqui, ó, vou executar, vai demorar um pouquinho, né? Que a primeira vez executou, tá executado, tá vendo? Tá o tique lá, ó. Se eu olhar aqui, ele não apareceu, mas se eu atualizar, tá vendo que tem um botãozinho aqui, atualizar, eu vou atualizar, ó. Vai atualizar, deixa eu ver se ele criou. Opa, criou. Criou o arquivo aqui, ó, arquivo.txt, que é exatamente esse nome que eu dei aqui. O que tem dentro desse arquivo? Se eu der 2 cliques em cima dele, ele vai abrir o conteúdo do arquivo. Obviamente que demora um pouquinho, é exatamente aquele conteúdo que eu falei, né? Primeira linha é o Eduardo, depois Danilo, Débora, Michele e Aline, que é exatamente esse conteúdo aqui, ó.
Eduardo, Danilo, Débora, Michele e Aline, tá? Oh, mas por que você fez isso? Porque agora a gente vai começar a brincar com esses comandinhos aqui, tá? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Vou criar uma listinha de texto aqui, né? Abrindo arquivos. Toda vez que você for trabalhar com arquivos em Python, a primeira coisa que você precisa fazer é abrir o arquivo. Eu tenho já o arquivo ali, arquivo.txt, eu preciso abri-lo. Para fazer isso, eu uso o comando, a instrução open. Vou até colocar aqui para ficar mais bonitinho. Ó. Então, só, para abrir um arquivo de texto com o Python, é necessário utilizar a função open. Por que eu sei que é uma função? Que ela tem um abre e fecha lá, tá? Eu preciso chamar essa funçãozinha passando alguns parâmetros para ela. Então, basicamente, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável, essa variável ela vai receber, o igual significa receber o quê? Um arquivo que eu vou abrir. Como é que chama esse arquivo? Eu vou pegar aquele arquivinho que eu acabei de criar lá, ó, arquivo.txt, tá? Acabei de criar ele. E depois, eu vou dar um print nele. Print. Agora, tudo que está dentro deste arquivo aqui, tudo que está dentro deste arquivo vai para dentro dessa variável. Se eu der um print nesta variável, ela vai falar que ela é do tipo arquivo. Quer ver? Ó, vai executar, abriu, e ela deu lá, ó, o arc é um arquivo de I/O, tá? Ele tá, o nome dele chama arquivo.txt, o modo que ele abriu é no módulo só leitura, o R aqui de leitura, e esse encode aqui é o caractere que converte para o formato adequado os dados que você vai converter. Mais à frente a gente vai falar um pouquinho sobre ele, tá? Então, assim, ó, nesse momento, eu estou com o arquivo aberto. O arquivo está aberto. Tá, beleza, Eduardo. E como é que eu faço, por exemplo, para ler arquivo? Então, próxima brincadeira aqui, ó, o arquivo está aberto. Toda vez que eu for trabalhar com Python, com arquivos, existe uma sequência básica que eu tenho que seguir. Eu tenho que abrir o arquivo, eu posso ler e escrever no arquivo e tenho que fechar o arquivo, tá? Então, eu vou usar algumas funções que praticamente, elas são quase que obrigatórias quando eu vou trabalhar com arquivo. Se eu não abrir o arquivo, eu não consigo acessá-lo. Não consigo. Apesar de você estar vendo ele ali do lado, eu preciso abrir, tá? Depois de abrir, o que eu faço? Aí, nós vamos ler os dados do ler arquivo. Lendo arquivos. Fica melhor assim, tá? Ó, mas o que é ler arquivos? Então, aqui eu vou colocar assim, ó. Uma vez que o arquivo foi aberto, podemos realizar a leitura do arquivo, utilizando as funções. Aí eu posso ter 3 funçõezinhas. Eu tenho o read, que ela vai receber um N, que é o número de linhas que eu quero ler. Eu posso um readline, que também é uma funçãozinha que eu posso utilizar, ou eu posso utilizar o readlines, tem um S aí no final, tá? São essas 3 funçõezinhas aí que nós utilizamos para trabalhar com arquivos. Então, beleza. O arquivo que eu queria lá já está aberto. Então, eu vou criar uma linha, né? Essa linha, vou chamar linhas, ela vai receber o quê? O arquivo, ponto, eu vou ler ele com read lines. Então, o que ele vai fazer? Todas as linhas do arquivo, tá? Ela está sendo lida pela funçãozinha readlines e está atribuindo todas as linhas, basicamente o arquivo aqui, ó, aquele arquivinho mesmo, tá? Basicamente, deixa eu abrir ele aqui para vocês verem. Esse arquivinho aqui que vai ser aberto, ó,
Pumba, pumba, pumba. Olha lá, esse arquivinho, ele está atribuindo todas as linhas para essa variável aqui chamada linhas. Beleza? Agora, eu vou passar linha por linha do arquivo. Então, eu vou criar um for, né? Esse for, nós vamos criar aqui um índice para ele, vou colocar o L de linha, em linhas, porque linhas é a variável que eu acabei de criar. E agora, 2 pontos, né? Beleza? E agora eu vou dar um print. Print, o que ele está fazendo? Para cada linha do arquivo, ele vai pegar a primeira linha lá, Eduardo, e vai atribuir essa linha à variável L. E aí eu vou dar um print dela aqui, ó, print L. Vamos ver o que ocorre? Vamos executar. Executei, pumba. Então ele fez assim, ó. Primeiro nome lá do arquivo é o Eduardo, ele veio e trouxe para cá. Segundo, ele pegou essa linha aqui, ele pegou todo o arquivo e atribuiu aqui. Aí ele vai para cada uma das linhas, jogando para L e mostrando o conteúdo. Então vem o Eduardo, vem o Danilo, vem a Débora, vem a Michele e vem a Aline. Ó que doido. Nós abrimos o arquivo, tá? Com a função open. Eu tenho que passar o nome do arquivo. Tem mais parâmetros, mas não agora. Esse arquivo, eu não indiquei o caminho para ele, né? Ele pode ter um caminho armazenado em alguma pasta da tua máquina. Como eu estou usando o Google Colab e eu estou em ambiente de nuvem, o que eu fiz? Eu joguei esse arquivinho aqui para as pastinhas de nuvem do Google Colab. E aí, quando eu peço para abrir, o primeiro local que ele vai procurar é justamente aqui. Ele veio aqui e já achou. Existe o arquivos.txt? Existe. Ele atribui, pega o conteúdo dele e atribui para a ARC. E aí eu dou um print em ARC. O que ele mostra? Vai falar que o ARC é o arquivo.txt, que foi aberto no modo de read, e o encode dele é UTF-8, que depois a gente vai ver sobre isso. Abrir. O que eu faço agora? Vou ler o conteúdo do arquivo. Como que eu faço para ler? Para ler o conteúdo, eu tenho 3 funçõezinhas. Eu tenho read, que eu passo o parâmetro, que é o N, o número de linhas. Eu tenho readline, ou eu tenho readlines. Readlines, que ele vai pegar todas e jogar para cá. Então, eu criei uma variável chamada linhas. O que essa variável vai receber? Vai receber todas as linhas do arquivo que eu criei lá em cima. Joga para cá. E agora, para cada linha que eu ler, eu vou imprimir o conteúdo dela. Então, olha que doido, né? Nesse exemplo aqui, eu abri um arquivo, eu peguei o conteúdo do arquivo e mostrei cada uma das linhas. Tem outras formas, Eduardo? Tem outras formas. Quer ver? Vamos mostrar uma outra forma de abrir também. Vou até colocar aqui, ó. Outra forma de leitura. Lembra que eu tenho readlines, o readline e o read, tá? Agora a gente vai pegar, vou criar de novo um arquivo, criar uma outra variável chamada arquivo, tá? Vou abrir, né? Vou criar até arquivo mesmo. Vou abrir com open, tá? E vou chamar o arquivo que eu criei. Como que ele chama lá? Arquivo.txt. Se eu passar um nome, por exemplo, vou colocar arquivo X, não existe. Se você olhar na pastinha aqui do lado esquerdo, não existe arquivo X. Se eu pedir para abrir, ele vai dar um erro, ó. Vai executar, vai falar que o arquivo não existe, ó. Olha lá, não encontrou, ó, o arquivo não foi encontrado no diretório. Não encontrou esse arquivo. Ó, por quê? Aqui, nesse diretório, não existe o arquivo X. Então, vou lá, acerto o nome dele, tá? Que agora ele vai conseguir abrir. Ó, se eu executar, ele vai abrir. Abriu, está executado. Tá? Só que eu não quero só isso. Além de abrir, eu vou criar uma outra variável chamada conteúdo. Essa variável conteúdo, ela vai receber o que está dentro de arquivo, que eu vou ler com a funçãozinha read. Tá? Read. Perceba que vai mudar agora. Oh, mas como que vai mudar? Agora não vou ter mais o for. Ele foi lá, leu, e eu vou dar um print nele. Print conteúdo. Tá? Que ele leu todo o arquivo e jogou para conteúdo. Aqui já está nas linhas do formato que eu quero. Se eu der um print, ele vai ser o resultado igualzinho o resultado de cima. Oh, mas por que aqui
ele pulou uma linha? Porque cada print, ele dá o print por uma linha, dá o print por uma linha. Aqui não, ele mostrou os arquivos numa ordem sequencial, tá? Notem que isso é fundamental, fundamental. Toda vez, e a maioria das vezes que nós formos trabalhar com Python, nós estamos focando em data science, em ciência de dados. Possivelmente, nós vamos ter que abrir uma planilha, abrir um arquivinho no formato CSV, um arquivinho de texto separado por vírgula, e aí a forma de abrir é isso. Se for uma planilha, eu tenho uma instrução específica, uma função específica para abrir a planilha. Mas é o mesmo conceito, tá? Agora, o que é importante, tá? O que é vital nessa brincadeira? Toda vez que você abre um arquivo, você tem que fechar esse arquivo. Se você não fechar, você vai ficar com esse arquivo na memória. E pode chegar um momento que alguém usa alguma coisa, pode atrapalhar lá o arquivo, mexer no conteúdo do arquivo, tá? Ou você vai carregando muitos dados na memória, estoura a memória RAM, e aí ele começa a fazer swap de disco. Swap de disco torna a máquina extremamente lenta, porque a memória RAM é muito mais rápida do que o disco, tá? Então, toda vez que eu abrir, eu li, e agora vamos fazer o fechando arquivos, tá? Oh, mas como assim, né? Todos os arquivos abertos ficam armazenados na memória RAM, que é a memória do computador, tá? Até que seja fechado. Senão ele está lá na memória, está ativo na memória. Para fechar um arquivo, vírgula, basta chamar a função close. Open, read, close. Open, abre, read, lê o conteúdo do arquivo e close, fecha o arquivo. Ah, é isso? É. Quer ver? Vamos lá num exemplo aqui, ó. Opa, aqui está como texto. Deixa eu pegar aqui o código. Beleza. Vamos num exemplo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro arquivo, tá? Eu vou até aqui, assim, ó, arq1, nome de uma variável qualquer. Vou abrir ele, né? Open. E vou dar um nome para ele aqui, ó. Arquivo 2. Eu tenho lá o arquivo, esse aqui eu vou colocar arquivo 2.txt, tá? txt. Beleza. Esse arquivo, como eu vou criar ele, eu vou abrir ele no modo de write, de escrita, como o W, tá? Modo write. Eu vou até colocar um W mais, que depois eu te explico o que é isso. Aí, agora eu vou preencher o conteúdo desse arquivo. Então, só, linhas para arquivo, tá? Cria uma variável, isso chama linhas para o arquivo. E aí, eu vou preencher ela, tá? Eu vou preencher assim, ó, com José, vou preencher ela, igualzinho eu fiz no outro lá, ó. Oh, meu Deus, eu apertei errado aqui de novo. Vou preencher aqui com Maria, vou preencher aqui com Pedro. Opa, Pedro saiu sem. E vou preencher aqui com Pedro, Antônio. E por último, eu vou colocar aqui o Silvia. Beleza. Cada string dessa vai ser uma linha do meu arquivo, tá? Cada string. E agora, vou fazer um for, vou pegar linha por linha, tá? Linha por linha, in. Da onde eu vou pegar linhas, opa, a variável é minúscula, linhas para arquivo, que é essa variável aqui que eu acabei de criar lá aqui em cima, ó. Linhas para arquivo. 2 pontos, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mandar escrever, porque o meu arquivo não existe aqui, ó. Olha aqui do lado, ó. Não existe esse arquivo, eu vou criar ele agora. Então, o que eu vou fazer? Arquivo 1 ponto. Write. Para escrever é write. Eu vou escrever o quê? A linha que ele me trouxe. Então, primeira vez que ele
ler aqui, primeira vez que ele rodar o for, ele vai trazer, ele vai trazer o José. Joga o José para L, o L vem aqui, grava, inclui lá no arquivo 2 a linha José. Segunda vez, Maria, grava Maria. Terceira vez, Pedro, grava Pedro. Quarta vez, Antônio, grava Antônio. E quinta vez, a Silvia, grava a Silvia, tá? Um por um. Se eu não fizer, por exemplo, eu vou colocar um comandinho aqui, ó, arquivo 1.write, e eu vou colocar aqui um /n. Se eu não colocar esse, /n. Se eu não colocar esse /n, ele vai gravar tudo numa linha só. Depois a gente vai tirar o /n e você ver como é que fica, tá? Vai gravar José, Maria, Pedro, Antônio e Silva numa linha só. O /n, ele cria uma nova linha, tá? Isso é o for. E agora, eu preciso fechar. Arquivo 1.close. Fechei. Vamos executar para ver se não vai dar nenhum errinho? Vamos executar. Ah lá, executou. Ó, executou. Vou deletar essa linha aqui de baixo, mas executou. Tá aqui, ó. Executou. Ó, mas por que ele não apareceu aqui, Eduardo? Na tua listinha aqui de arquivos? Porque eu tenho que atualizar aqui, ó. Vou atualizar, ó. Pumba. Ah lá, arquivo 2. Se eu der 2 cliques nele, ó, arquivo 2, está lá, exatamente as linhas que eu pedi para ele criar, ó. José, Maria, Pedro, Antônio e Silvia. Exatamente as linhas que eu mandei criar aqui, tá? Agora, vamos fazer uma brincadeira, provocar aqui uma série de probleminhas, vou copiar, para vocês verem o que ocorre. Ó, primeira coisa, eu não vou dar o close, tá? Tirei lá o close. Vou mudar o nome aqui para arquivo 3, tá? Arquivo 3. A variável está tudo certa, está tudo beleza, tá? Vou executar agora, ó. Executei. Tá vendo lá? Se eu atualizar, vai vir um arquivo 3 aqui. Em princípio, isso é em princípio. Muitas vezes você vai executar e não fechar, você vai perceber que a hora que você olhar dentro do arquivo não tem nada. Outras vezes vem. Depende muito de cada uma das situações. Mas se eu clicar aqui, ó, em princípio não vai vir nada. Ah lá, não tem nada. Nada dentro do arquivo 3. Mas, Eduardo, mas por que não tem nada? Você fez igualzinho o outro porque faltou aqui eu fechar. Se eu fechar, ó, arc1.close. Fechei. Ó, vou executar. Se eu clicar de novo nele lá, ó, pumba, ao conteúdo lá. Ao conteúdo, igualzinho do arquivo 2. Mas o que ocorreu aí, Eduardo? Se eu não der o comando close, chamar a funçãozinha para fechar o arquivo, muitas vezes ele só fica na memória RAM e ele não materializa, ele não traz os registros que você criou para cá. Então, o close, ele precisa ter, toda vez que você trabalhar com arquivo, você obrigatoriamente vai ter que ter a funçãozinha close. Obrigatoriamente, tá? Outra questão, né? Outra questão. Vocês percebem, se eu abrir aqui, ó, que ele, em cada linha, ele criou um registro, criou José, pulou ali, outro pulou uma linha, criou Maria, criou Pedro, criou Antônio e criou Silva. O que eu vou fazer agora? Vou copiar o mesmo comando, ó, o mesmo comando, inclusive o close lá que eu copiei na linha de baixo, tá? Jogar ele para cá, só dar pular. Só que eu vou tirar essa linha aqui, ó. Lembra que eu falei que ela pula a linha? E vou colocar aqui arquivo 4. Vamos executar para ver o que vai fazer. Em princípio, o que eu espero que ele me traga é José, grudado com José Maria, grudado com Maria Pedro, grudado com Pedro Antônio, grudado com Antônio Silva. Tá? Bom, ponto, executou. Vou atualizar, tem que aparecer aqui um arquivinho 4. Vamos ver, arquivinho 4. Se eu abrir ele, o que tem dentro dele? Vou abrir, olha lá, ó, José, Maria, Pedro, Antônio e Silva. Mas por que ele criou tudo junto? Porque eu tirei a instrução para ele pular uma linha. Simplesmente isso. Outra questão. Como eu estou criando o arquivo aqui no modo de escrita, arquivo 4 no modo de escrita, ele está criando.
Se eu não crio ele no modo de escrita, o que ele vai fazer? Ele vai dar um erro, ele vai falar, não consigo escrever, o arquivo foi aberto só para leitura, tá? Então, isso é importantíssimo. Então, para escrever no arquivo, se abrir um arquivo e escrever, nós vamos aprender a escrevendo, né? Mais uma funçãozinha, escrevendo em arquivos. Arquivos. Ó que doido, né? Aí, você pode colocar assim, ó, a gravação de uma linha em um arquivo é feita de maneira simples, vírgula, com o uso da função, que a gente já usou ela lá atrás. Qual que é a função? A função chamada write. E aí eu passo o parâmetro aí para ela, tá? Coloquei. Opa, eu tô aqui, não tô. Aqui é texto. Deixa eu converter ele aqui para texto. Desculpa que eu coloquei linha de comando. Deixa eu converter ela aqui para um texto. Aí, beleza. Ó, aí já ficou com texto lá. Deixa eu deletar essa linha aqui de cima. Tá beleza? Ó, escrevendo em arquivos. A gravação de uma linha ou mais de uma linha em um arquivo é feita de maneira simples. Como que é feito? Utilizando a funçãozinha write. Tudo bem que nós já fizemos isso no comandinho de cima, mas vamos fazer ela aqui de novo. Então, aqui, ó, vou criar uma outra variável, ó, arc, vou chamar ela de 2, vai receber o quê? Um conteúdo de um arquivo que eu vou abrir aqui, né? Vai receber o open. Como é que chama esse arquivo? Vou colocar assim, ó, aula 11.txt, tá? E aí, eu tenho que informar para ele que, como é um arquivo que eu vou escrever, ele tem que ser aberto no formato de write. E eu vou colocar o maisinho aqui, porque eu vou explicar para vocês daqui a pouquinho por que eu tenho que abrir com esse formato aí de mais, tá? Mesma coisinha. Vou criar linhas, arquivo, que vai receber, eu vou abrir aqui uma listinha, ela vai receber, vou criar aqui, ó, linha 1, vírgula, linha 2, vírgula, linha, entre aspas, né? Linha 3, vírgula, linha 4, tá? Um arquivinho. Beleza. E aí, como é que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o for. For, vou criar uma variável chamada L, que ela vai receber o conteúdo de linhas arquivo. Tá até aqui o nome aqui bonitinho, ó. Clico ele aqui, 2 pontos. Beleza. E agora, aí eu vou arc2, que é a variável que eu criei em cima, ponto, write. O que ela vai fazer? Grava o L. O que mais? Arc2, ponto. Deixa eu baixar aqui, que a minha coisinha aqui atrapalhou. Arc2, ponto, write. Aí, eu vou pedir agora para ele pular uma linha. Barra N. Fechou? O que mais? Acho que é só. E aqui embaixo, que é fundamental, né? arc2.close, que é o que eu te expliquei lá em cima. Se eu executar, se não der nenhum erro, olha lá, executou. Vai ter que aparecer aqui, ó, um arquivo chamado aula11.txt. Vamos ver? Aula11.txt, está aqui. Se eu der 2 cliques nesse arquivo, ele vai abrir e vai mostrar o que tem dentro desse arquivo. Ele tem uma linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, separado, cada uma numa linha mesmo. Vamos ver? Olha lá, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Eu escrevi errado aqui, ó. Aqui era 4. Tá? Vou até executar de novo. Como ele está no modo write, ele vai apagar e vai fazer de novo. Ó. Pronto. Agora, se eu clicar lá de novo, alterou lá para a linha 4. Ó. Como ele está em write, toda vez que eu executar, ele apaga o arquivo e cria ele de novo. Ele apaga o arquivo e cria ele de novo. Tá? Tranquilo isso, moçada? Beleza? O que nós fizemos? Ó, vamos lá. Nós, para trabalharmos com arquivo, primeira coisa, ó, o conteúdo da aula é leitura e escrita em Python.
toda vez que eu vou ler, a primeira coisa que eu tenho que fazer é abrir o arquivo. Abrir o arquivo. Para abrir o arquivo, eu uso o Open. Segunda coisa é ler o arquivo. Então, para ler o arquivo, eu tenho 3 funções de leitura de arquivo. Eu tenho o Read, Readline e o Readlines, tá? E aí, cada uma recebe um parâmetro. Aqui eu fiz um exemplo utilizando Readlines e aqui eu fiz um outro exemplo utilizando Read, tá? Depois que eu abri, eu li, eu escrevi no arquivo, obrigatoriamente eu tenho que fazer o fechamento dos arquivos. Para fechar o arquivo, eu uso a funçãozinha close. Então, aqui eu abri um arquivo chamado arquivo 2, criei uma linha aqui, as linhas que esse arquivo vai ter, gravei no arquivo e deu close, tá? Aí eu fiz vários exemplos, beleza? Para escrever no arquivo, eu uso a funçãozinha write, que vai criar os arquivos. Agora, o que é importante aqui, né? Vai criar as linhas, perdão. O que é importante aqui? Toda vez que eu uso o Open, eu tenho o nome do arquivo e tenho depois um modo que esses arquivos vão ser abertos. A maneira como esses arquivos vão ser abertos. E aí, você tem aqui as maneiras, tá? Que o arquivo pode ser aberto, ó. Você tem, quando eu abro ele com R, lá no modo tá um R minúsculo, entre aspas, ele abre no módulo leitura. Quando eu abro ele no módulo W, ele abre no modo escrita, truncando o arquivo primeiro, removendo tudo que tiver contido nele. Então, se você abrir no modo write um arquivo que não pode ser apagado, já era, tá? O módulo X, se eu colocar, em vez de eu evitar não colocar o R nem o W, colocar o X, abre o arquivo para criação exclusiva, falhando caso o arquivo exista. É um arquivo que está sendo criado uma única vez. Se eu colocar no modo append, o que ele vai fazer? Ele abre o arquivo, que o arquivo já existe, já tem conteúdo, ele não apaga, e vai lá para a última linha do arquivo e começa a inserir novos conteúdos, tá? Eu tenho o modo B, que é binário, eu tenho o modo T, que é no modo texto padrão, e o mais, quando eu uso, é aberto para atualização. Então, quando eu uso mais, ele abre para leitura e para escrita. Toda vez que eu abrir um arquivinho utilizando mais, ele vai abrir para leitura e para escrita. Tá? E se, Eduardo, e se eu não passar nada aqui? Nada. O que ocorre? Ó, vamos supor que eu vou abrir o arquivo e não passo conteúdo nenhum. Não passo o modo que eu quero que ele seja aberto. Exatamente igual está aqui em cima, ó. Deixa eu voltar aqui, que foi a primeira instrução que eu fiz, ó. Olha lá, ó. Tá, lendo arquivos. Tá aqui, ó. Ó, primeira instrução. Perceba que eu não passei o módulo que eu quero que ele abra. Se é no modo append, se é no modo write, se é no modo read, eu não passei. E aí, o que ele faz? Por padrão da linguagem, ele abre o arquivo do modo write. Ele abre o arquivo só para leitura. Se eu tentar executar, se eu tentar gravar alguma coisa no arquivo, ele vai falar, não pode. A gente abriu esse arquivo aqui só para leitura, tá? Então, assim, ó, de arquivo, é exatamente isso. Você abre o arquivo com open, você lê o arquivo com as 3 funçõezinhas de read, readline e readlines, você escreve no arquivo, atualiza o arquivo com write, e você fecha o arquivo com close. Só. Arquivo são essas funçõezinhas. São as que a gente mais vai utilizar no dia a dia. Tem outras? Putz, tem um monte, que aí você pode... Tudo que você está aprendendo, você vai incluindo aqui, tá? Sem problema algum. Agora, o que nós vamos aprender? Nós vamos aprender algumas funçõezinhas que são muito legais para trabalhar principalmente com arquivo. A primeira dela é o seek, tá? Não sei se é assim mesmo que lê, né? O seek, em Python, é uma função usada para alterar a posição do identificador de arquivo. Calma que você vai explicar, né? Calma que eu vou te explicar. Como assim, Eduardo, seek é utilizado para alterar? Vamos lá. Primeira coisa, ó. Vamos aqui.
Vou aqui, ó, primeiro, ó, criando um arquivo. Quando eu coloco a cerquilha na linha de comando, ele entende que é um comentário, ele não vai executar ela, né? Opa, só quis apagar lá, fiz lamba. Aí, para criar um arquivo, vou criar ele aqui com o F, né? Open. Aí, vou abrir ele, né? Arquivo 45.txt. Como eu vou inserir conteúdo nele, eu vou abrir ele no modo write, tá? Abrir o arquivo. Agora, eu vou criar uma variável chamada reg de registros, né? Que essa variável vai receber uma string, né? Vou colocar string. Olá, pessoal. Vamos aprender Python. Ponto. Essa string que vai... Eu vou atribuir essa string a essa variável reg, tá? E aí, perceba que agora eu não vou usar o for. Eu vou só fazer assim, ó. O arquivo que eu criei, ele está dentro da variável f. Então, eu vou falar, o arquivo f, escreva nele o registro que você acabou de criar. Então, f write to reg, tá? Então, ele vai pegar essa linha aqui e vai gravar dentro do arquivo lá, arquivo 5.txt. E o que mais que eu tenho que fazer? Se eu não der um f close, ele não vai mostrar isso para mim. Vou executar. Pronto, executei. Vou conferir aqui se apareceu o arquivo 5. Pá, apareceu o arquivo 5. Se eu der 2 cliques nele, ele vai ter uma única linha, e dentro dessa linha vai estar essa palavra aqui, ó, essa frase. Vamos abrir lá? Ah lá, tá lá, ó. Uma única linha e tá lá. Olá, pessoal, vamos aprender Python. Beleza? Tá aqui dentro. Criei o arquivo. Agora, eu vou começar a brincar com esse arquivo. Ele está fechado. Está fechado. Vou abrir ele. Ó, F vai receber o open. Ó, mas por que eu tenho que abrir? Porque eu fechei ele na linha de cima ali, tá? Esse arquivo que eu criei é o arquivo 5, tá? .txt. E vou abrir ele, eu não precisava, mas no módulo de read, de leitura, tá? Pronto, o arquivo está aberto. Abri o arquivo. Agora eu vou fazer o seguinte. Quando eu abro o arquivo, a posição, né, o identificador do arquivo, né, que vai marcar a posição, o ponteirinho vai estar aqui em cima do O, tá? Eu quero que esse ponteirinho ele pule, por exemplo, 20 caracteres. Eu vou dar assim, ó, f.seek 20. Então ele vai contar aqui, ó. Opa. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, ele deve mostrar aqui entre o P e o A. Eu acho que é o P, tá? E aí, o ponteirinho vai para lá agora. Ó, o que eu vou fazer agora? Ó, print. Vou dar um print. F.readline. Readline. Tá? Que ele vai ler o arquivinho. Em princípio, ele vai trazer para mim do aprender para frente. Vamos ver o que ele vai mostrar aqui para mim. Olha lá, ó. Aprender Python. Oh, mas por que ele não trouxe a linha inteira, o Eduardo? Porque eu dei um seek aqui, ó. Eu mudei o ponteiro. Em vez dele começar no 0, eu falei, começa a partir do 20. Então, o ponteiro de leitura está aqui, ó. Ele só me mostrou isso. Exatamente isso. Exatamente isso. Então, a funçãozinha seek permite que você trabalhe com o ponteiro do arquivo para ficar percorrendo o arquivo, para ficar percorrendo o conteúdo. Imaginem que dentro dessa mensagem fosse, um exemplo, um texto que tivesse o e-mail do remetente. E o e-mail sempre aparece na posição tal, a posição tal do arquivo. Eu dou um seek de tal a tal e vou pegar somente o e-mail da pessoa que me mandou. Somente o e-mail. Imagine que vocês me mandem aqui, ó, todo mundo me manda, vou abrir o arquivo 2, o arquivo 1, aqui os alunos, e além do nome dos alunos, tem a nota e o e-mail. Eu quero pegar o e-mail e a nota. Aí eu vou usar o seek
para mudar o ponteirinho naquela posição e vou usar novamente o seek para pegar o e-mail na outra posição. Exatamente para isso que serve. Eu consigo mudar o ponteiro. Toda vez que eu abro o arquivo, ele está naquele ponteirinho lá. Então, para mudar ele, é o comandinho seek, tá? Beleza isso? Muito simples. Extremamente simples e facinho essa do seek aí, mas também é muito utilizado, viu? Beleza. O que nós vamos fazer agora, né? Eu não sei se foi a Carol. A Carol ensinou vocês a tratar erros e a debugar. Eu acho que foi a Carol, sim. E aqui também, quando a gente fala de arquivo, nós também precisamos ficar atentos com alguns pré-requisitos. Tipo, toda vez que eu abro, eu preciso fechar. Se eu não tomar cuidado com esses pré-requisitos, eu vou ter algum problema. Então, para me ajudar com isso, nós vamos falar aqui sobre o comando with. Tá? O que ele faz? Né? Então, primeiro é importante o seguinte: usamos o comando with para evitar o acoplamento temporal. Eduardo, cara, que esse acoplamento temporal? Acoplamento, deixa eu colocar aqui, ó. A instrução, with, é utilizada para garantir a finalização de recursos adquiridos. O que é isso? O acoplamento temporal é o seguinte. Perceba que quando eu falei para você, toda vez que você abre um arquivo, toda vez que você dá um open, você tem que dar um close. Se você esquecer de dar o close, o arquivo vai ficar na memória. Vai enchendo a memória, até dar algum errinho de memória lá lotada ou fazer swap de disco. Para evitar esse tipo de problema, aí nós ou tratamos esse erro, ou nós utilizamos o if. Uma das formas para tratar, que a Carol ensinou, nós vamos falar sobre vamos tratar com o try e o finally, tá? Que foi, é minúsculo, tá? As duas funçõezinhas para a gente tratar erros, né? Que a Carol passou aí para vocês. Então, assim, ó, por exemplo, eu vou lá, crio assim, ó, try, 2 pontos, né? Vou abrir o arquivo, primeiro faça isso, né? Atribuir lá open. Qual o nome do arquivo? Arquivo 5. Arquivo 5.txt. Vou abrir esse arquivinho aqui no modo de escrita. Não vai mudar nada, que eu não vou fazer nada, mas vou abrir ele aqui no modo de escrita. E vou dar um F, write, tá? Salvando alguma coisa lá, né? Testando a escrita do arquivo. Beleza? Tá? Se nada der errado, ele vai fazer isso aqui. E depois que ele fizer isso, eu vou para o finally. Finally. Né? 2 pontos. O que é o finally? Toda vez que eu abrir um arquivo, eu preciso fechar. Então, f.close. Fechei o arquivo. f.close, certinho. Tá? Se eu executar, em princípio, não vai dar nenhum erro. Pá, beleza? Significa o quê? Eu vim, abri o arquivo 5, no modo escrita, e criei uma linha lá para ele. Ó. Lembra que eu abri ele no modo escrita? Ó, quando eu abro ele no modo escrita, sem utilizar o comando append, ele apaga tudo e criou, ó, testando a escrita do arquivo. Perfeito. Se der algum erro em uma dessas linhas, ele simplesmente aborta o código, para de executar o código e o arquivo fica aberto na memória. Como que você vai descobrir isso? Depois de passar o dia inteiro trabalhando, você vai descobrir que tem um monte de arquivos abertos em memória. E como é que eu faço para evitar isso? Aí, nós temos uma outra brincadeira, que é utilizando o with. Vou escrever aqui, with. Tá? Como é que faz isso? Então, vou lá, with, open, vou dar o nome do arquivo agora, coloquei lá arquivo 5,
f.txt, tá? Também vou abrir ele no modo de write, cadê o nome? Write, tá? E aí, atribuir esse arquivo à variável f, tá? E aí eu vou escrever alguma coisa aqui, ó, f.write, tá? Testando novamente o arquivo aberto com o if, tá? O que ocorre agora? O if já tem acoplado a ele, toda vez que eu usar o if, já está acoplado o close. Perceba que eu não vou precisar de usar mais o close aqui. Se eu executar, só... deveria ter executado lá na outra linha, né? Para ficar mais fácil para vocês, perdão. Ó, se eu executar só o if aqui, ele vai funcionar, ó. Espero, né? Torço, olha lá, funcionou. Se eu for lá no arquivo 5, olha lá, ó, testando novamente o arquivo aberto com o if. Mas, ô Eduardo, espera lá. E aí, o arquivo está fechado? O arquivo agora está fechado. Se eu der, por exemplo, assim, ó, f.read, vou atribuir aqui, né, x.f.read, em princípio, ele... Opa, ponto não, igual, né? Eu estou atribuindo. Em princípio, ele vai reclamar para mim. Ó, o que ele falou? Ó, o arquivo está fechado. O F, que eu acabei de criar ele aqui em cima, que eu abri o arquivo, ele está fechado. Ó, mas como que ele está fechado? Não deu close, Eduardo. É porque a instrução, a função if, já tem acoplada a ela o close. Então, se der algum erro, automaticamente ele fecha o arquivo. Ao contrário desta situação que você usa o try e o finally. Muitas vezes, se terminou de forma incorreta, você não vai ficar sabendo. Beleza? Chique? Bom, e aí? Aí agora, por último, né, nós vamos brincar agora com as string de I/O, né? O que é uma string de I/O? É um objeto semelhante, igual a um... Estou no modo... Jesus, estou no modo de comando. Vem cá. Aí. Então, nós vamos agora... String I/O, né? O que é uma string I/O? É um objeto semelhante a um arquivo de memória. Ô, louco! Como isso, Eduardo? Vamos lá. Como eu vou trabalhar com essa função, e essa função já não vem acoplada aí no código base do Python, eu tenho que importar ela. Então, vamos lá. From I/O import string I/O. Beleza? Tá aqui, ó. Aquela aqui, ó. Pá, portei ela. Beleza. O que eu vou fazer agora? Vamos ver só se ela vai executar. Aí, portou. Agora eu vou fazer assim, ó. String, né? E vou criar lá, ó. Olá, pessoal. Vírgula. Vamos aprender. Vírgula. Todos juntos. Python. Beleza? Criei a variável aqui e estou atribuindo esse valor a ela. Aí eu vou dar assim, ó, vou criar um arquivo, uma variável chamada arquivo, e vou atribuir a ela string I/O, né? Quem que eu vou atribuir para essa variável? A string que eu acabei de criar, string. Tá? Beleza? String. Tá certinho. Beleza. E agora, ó que doido. Se eu der um print arquivo.read, ele vai exatamente mostrar como se fosse um arquivo, igual das outras. Olha lá, ó, igualzinho. Olá, pessoal, vamos aprender todos juntos Python? O que é? Eu utilizei uma biblioteca, né, que é chamada string I/O. O que essa biblioteca faz? Ela cria objetos semelhantes a arquivos. E aí você pode trabalhar com ela normalmente. Então, eu posso aqui, por exemplo, né? Agora, eu vou mexer na biblioteca. Eu vou criar aqui, assim, para ela, ó, arquivo.write e vou determinar, ó, bem-vindo
Bem-vindo ao mundo Python. Beleza? Criei. E aí, arquivo. Vamos ver se ele vai criar primeiro, né? Criou. Deixa eu dar um print aqui, ó. Print arquivo.read. Deve ter aparecido. Ah, eu não fechei ele lá, tá? Mas já vai aparecer lá. Pronto. Aí, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou fazer assim, ó, arquivo.seek. Deixa eu colocar uma coisa aqui que é importante para vocês. Por que meu print, eu fiz isso, ó, print arquivo.read, né? E a hora que eu executei, ele não apareceu nada. Ô, Eduardo, mas por que ele não apareceu nada? Porque eu já tinha dado um print aqui, tá vendo? O ponteiro tá lá no final do arquivo. O ponteiro tá apontando aqui, ó, aqui pro final da linha. Para que ele apareça, eu tenho que mudar o ponteirinho. Como é que eu mudo? Arquivo.seek, jogar ele para 0. Agora, se eu repetir, vou repetir o comando aqui, ó. Mesmo comandinho, ó. Mesmo comando. Ó, jogar ele para baixo. Ó. Ah lá, voltou. Se eu der outro print, ó, outro print, vou repetir o comando. Eu já copiei, né? Ó. Uai, Eduardo, mas pera lá. Por que na primeira linha ele mostra, nas duas linhas aí ele mostra, e na de baixo ele não mostra? Porque ele pegou o ponteiro, jogou aqui para o final. Depois que eu dei esse print aqui, o ponteirinho está aqui, numa casinha vazia. Se eu print de novo, ele está imprimindo essa casinha vazia. E como é que eu faço para funcionar o print? Eu só repito aqui o seek, ó. Quantas vezes for necessário, vou dar o print, ele vai imprimir ele de novo. Sacaste? Exatamente isso. Ele vai imprimir da mesma forma como eu fiz antes. Tá. E agora, o que eu posso? Posso fazer isso também, ó. Arquivo.close. Né? E ele vai fechar o arquivo. Então, ó que doido. Né? Só para a gente finalizar aí. Então, o que nós vimos na aula de hoje? Né? Nós vimos leitura e escrita em Python. Perceba que eu estou lendo write, read, write, read, write, read. Para trabalhar com write, read, primeira coisa, eu tenho que abrir um arquivo. Para abrir o arquivo, a função open. Open, o nome do arquivo. Se eu não passar o modo que ele vai ser aberto, ele abre no modo read. Tá? Depois, vou ler o arquivo. Para ler o arquivo, eu tenho 3 funçõezinhas. Eu tenho read, readline e readlines. Tá? Aí, eu pego, utilizando aqui o readlines, jogo para a linha e percorro a linha inteirinha e leio. Tá? Com a funçãozinha, com o for. Tá? O comando de repetição for. Uma outra forma, mesma coisa, abrir o arquivo no modo leitura, pego, leio o arquivo, jogo para esse conteúdo e printo o conteúdo. Perceba que aqui eu li com o read, e aqui não pula linha. Toda vez que eu abrir um arquivo para ler, para escrever, eu preciso fechar. Para fechar, eu uso a função close. Tá? Aí você tem várias brincadeiras aí do close. Para escrever em um arquivo, eu uso a funçãozinha write. Abro o arquivo, populo as linhas do arquivo e dou write. E close. Tá, eu tenho o seek. O que é o seek? Seek é uma função usada para alterar a posição do identificador. Aonde está o ponteiro? Então, eu criei um registro, né, gravei o registro e joguei o ponteiro lá para a posição 20, que deve dar aqui no A, e mandei imprimir. Aí ele imprimiu só aqui. Se eu mandasse imprimir de novo o readline, ele não ia imprimir mais nada, porque o ponteiro está aqui agora no vazio. Tá? Comando if. Comando if é para evitar o acoplamento temporal. O que é acoplamento? Agora nós estamos vendo alguns comandinhos que eles precisam ser usados juntos. Como assim? Toda vez que eu abro, eu tenho que fechar. Então, para evitar de esquecer de fechar um arquivo, eu posso usar o if. Então, o if, abrir o arquivo, atribuir esse arquivo aberto à variável f, dê um write na variável f, e não preciso dar o close, porque o close já está embutido dentro do comandinho if. E depois, nós temos uma biblioteca aqui,
que é chamada string.io, que ela faz com que você consiga converter um objeto para um arquivo de memória, como se fosse um arquivo de memória, tá? Você pega um objeto, um texto, alguma coisa e converte ele para um arquivo de memória. Como ela não é nativa do Python, eu tenho que importar. Então, from io, import string io, tá? Aí criei uma variável string, usei a funçãozinha para jogar ele para um arquivo, agora ela é arquivo. Agora eu passo a utilizar o read, o readline, o write, o close, o seek, passa a usar todos os comandinhos para arquivos. Eu converti ele aqui. É isso. Exatamente isso que eu tinha que passar para vocês. Deixa eu voltar aqui. Tá com o som fechado, Dani. Eu não tô conseguindo ouvir. Não Não tô voltou conseguindo. ainda. Tá fechado o som, Dani. Eu já abri. Ah, voltou. Voltou? Agora voltou? Então, a hora que eu saí, ele está desabilitando o meu som, não sei por quê. Tudo bem, pessoal? Entenderam aí? Perguntas, dúvidas? Daisy? Ó, perceba que a gente Hoje tá tá tranquilo. É Hoje, sem muito dúvidas. tranquilo. Esse é muito tranquilo, gente, é muito tranquilo. Na realidade, Python em si, ele é muito tranquilo, né? Muito tranquilo mesmo. Ah, mas como é que eu consigo trabalhar isso sem ter problema? É só você ir utilizando devagarzinho, você vai percebendo que é extremamente simples mesmo de se utilizar. Muito, 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 muito fácil. Só ir repetindo os comandinhos que você vai ficando craque nele, né? E assim, é tudo coisa simples. A única coisa que você precisa saber é que tem algumas coisas que andam juntinhas, né? Por exemplo, hoje nós já falamos de acoplamento. Toda vez que eu uso o open, eu tenho que usar o close, tá? Ó, uma outra coisa, só para a gente finalizar, para deixar vocês livres aí, é importante, eu até comentei com o Danilo. Possivelmente, no decorrer da vida de vocês, eu tenho 24 anos de experiência de docente. Loucura, né? Tô velho já. Você fazer uma aula igual eu fiz agora, ali no Google Colab, e escrevendo, você corre o risco de cometer erros. Tá? Quando você se deparar com essa situação, vou te dar uma dica que é fundamental. Não tenta, vê se o erro está claro. Vê lá, bateu o erro, dá para identificar, vai lá e corrige. Se não conseguir corrigir o erro, você bateu o olho, não conseguiu, pula. Não fique com vergonha. Eu não vou perder meu tempo com esse erro. Porque, gente, eu já passei o dia todo tentando achar o erro, não acho. No outro dia eu chego de manhãzinho, o erro tá lá, parece que eu tô aqui, ô bobão. Então, assim, ó, tem que tomar cuidado em aulas desse tipo para você não entrar nessa vibe de aí você acaba com a aula, você se perde. E assim, ó, não tenha medo, ó. Deu erro aí, problema de quem entendeu, não entendeu. Eu tive a sorte de, a hora que estava repassando os slides, lembrar do erro, ver o erro lá e corrigir. Mas se não tivesse corrigido, isso não vai denegrir, não vai me deixar melhor nem pior. Eu só não vou perder meu tempo lá e passar vergonha que não vou achar o erro. Tranquilo isso? Beleza? Chique? Então é isso, Tranquilo. pessoal. Danilo, beleza? Posso liberar aqui? Certinho, Eduardo, pode sim. Então tá jóia. Bom final de semana para vocês. Bons estudos. Bom final de semana.